Oi gente, tudo bom com vocês? Espero de verdade que estejam todos bem. Já começando mais um vídeo aqui no canal. Se você for novo por aqui, se inscreva, compartilha, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Urtizítia e esse aqui é meu canal. No vídeo de hoje, eu vim contar meu relato, minha experiência. É uma entrevista, na verdade, né? Uma entrevista junto com vocês aqui, contando o que eu vivi dentro do sistema religioso cristão. Eu sou evangélica, sou ex da Universal, né? Hoje eu sou ateia, né? E hoje eu vim contar pra vocês, né, minha experiência com o que eu vivi ali dentro do sistema religioso, porque muitas pessoas não têm essa noção, né? Como é que é lá dentro. E eu vou falar pra vocês, é uma coisa assim muito terrível, uma coisa boa, mas ao mesmo tempo é terrível. E os traumas que eu vivi dentro do sistema religioso dogma. Primeiro, eu frequentava a igreja desde quando eu era pequenininha, né? Eu lembro que quando eu tinha meus 9, 8 anos, minha mãe levava eu pra Igreja Universal e eu ficava lá me arrastando lá nas cadeiras ali. Me arrastava ali, ficava passando por debaixo das cadeiras, porque era a única coisa assim que não tinha escolinha na época, e eu ficava lá embaixo ali, e eles ficavam na reunião, enquanto minha mãe estava na reunião lá, escutando o pastor, a reunião do culto lá, separado, eu ficava lá rodando e andando lá no meio da cadeira e brincando lá. Então, eu vivi muito tempo lá dentro do sistema religioso. E quem levou pra mim ir pra igreja foi minha mãe. Então, eu sou até só para as religiões mesmo, pro Deus da Bíblia, mas eu sou humana e tenho responsabilidade, eu tenho ética, e não preciso de religião pra nada, de Bíblia nenhuma pra ser quem eu sou, né? É isso que eu venho aqui falar pra vocês. Agora, primeiro, assim, gente, a igreja, você chega ali na Igreja Universal, primeiro que eles têm alguém para te orientar. Eles têm alguém para te orientar, para tu ficar ali, fica ali perto de você, assim, lhe orientando os primeiros dias. Aí quando se passa ali alguns meses, algumas semanas, aí você fica surgindo uma vontade de também ali pegar força, que eles dizem que é pegar firme dentro da igreja, que é você ficar indo todos os dias ali na igreja. E eu ia todos santos os dias ir pra igreja, pegava firme, né? E aí eu pegava firme, aí começa eles surgirem de pregarem pra você, e você não pode ir com qualquer tipo de roupa. Você tem que ir com uma roupa boa, assim, uma roupa legal, que seja comportável, porque você tem que respeitar a casa de Deus, que eles têm umas dogmas, eles respeitam muito, assim, a casa de Deus. Então você tem que prestar, eles pregam muito, o pastor prega muito que você tem que ter respeito com a casa de Deus. Então você não pode ir com qualquer tipo de roupa. Então, se você tem uma semana, 2 semanas, 3 semanas, você tem um mínimo que eles pregam lá, é pra você tem que se comportar, e você já sabe um mínimo ali, você tem que ter pelo menos um mínimo de respeito ali na casa de Deus, que é você tem que ir ou de vestido, ou de calça, ou não deixa essas duas roupas, ou de saia. Não pode de jeito nenhum de short ou de saia muito curta, enfim, muito curta, assim, roupas muito vulgar, não pode. Porque eles dizem que você tem que dar exemplo. Então, logo se você for ser um dizimista, para você pagar dízimo ali ou na oferta ali dentro da igreja, aí você tem que ir muito mais comportável. Comportável, eu digo, é a roupa bem comportável, assim, não a roupa muito escandalosa, que chame muita atenção, que incentive, uma roupa que você tem que, de respeito, né, que diz que tem que ter respeito com a casa de Deus. Eles levam muito a sério isso. E se você for uma pessoa que chega lá com roupa muito
desarrumada, com short curto, ou um mendigo, ou qualquer tipo de outra pessoa, eles falam mal. Eles ficam fofocando lá. Até mesmo quando você cai em pecado, como eles dizem que é cair em pecado, ou fica uma semana ou 2 semanas sem ir para a igreja, eles ficam já olhando você com um olhar de julgamento, de discriminação. Olha, tá vendo? Essa mulher aqui tava bem arrumadinha, vindo para a igreja, santo dia, fazendo tudo direitinho. Aí ficou uma semana sem ir pra igreja, aí tá vindo agora, aí desse jeito agora. Ela tá em pecado e deve ter ficado aprontando. Já ficam com aquele olhar de julgamento com você, já não fala com você, aí já fica perguntando sobre a sua vida e fica perguntando se você quer se batizar. Você, uma semana, 2 semanas, já ficam querendo lhe batizar na igreja. E já ficam querendo que você se arrependa dos seus pecados e tudo mais. Que eles acham que você, só por você não estar na igreja, você já está em pecado. Então logo você tem que se batizar de qualquer jeito, né? Porque senão eles não olham você com um olhar assim, não querem muita amizade com você, não querem conversar muito com você. Aí você fica com aquilo ali na cabeça, né? Que aquele povo ali olhando ali com olhar assim de pecado, uma pessoa ali não tem Espírito Santo, não sei o quê. Aí quando você fica frequentando muito tempo ali a igreja, aí você fica querendo surgir, que eles plantam ali dentro das pessoas para você querer o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é muito importante, que você tem que ter o Espírito Santo, porque aí você começa a surgir querer o Espírito Santo também. Aí você tem que fazer voto com Deus, você tem que pagar o dízimo e a oferta para poder. Você tem que ter muita sede de querer o Espírito Santo, você tem que dar tem que querer mesmo, toda a alma, todo o corpo, toda a emoção de tudo, você tem que querer, você tem que pedir. Aí o Espírito Santo, aí eu não sei de onde que eles tiram esse Espírito Santo, que eles ficam dizendo que entra dentro deles. Que é o Espírito Santo, que é muito importante, que é o Pai, você não precisa das coisas do mundo para ser feliz, porque você já tem o Espírito Santo, então logo você não pode viver, só tem que viver dentro da igreja aqui, porque você tem o Espírito Santo, você já tem paz, você tem felicidade, você não precisa de ir para festa, viver em fornicação, em pecado, que eles dizem, né, no mundo, cantar a música do mundo, música da carnaval, precisa se envolvendo com amizades do mundo, de pessoas que tá em pecado, porque você já tá feliz, você não precisa mais disso. Aí, quando você fica uma semana ali sem ir pra igreja, eles já ficam lhe julgando ali, né? Espírito Santo, não sei o que, precisa do Espírito Santo, não sei o que. Aí você, quando você pega firme ali no Espírito Santo, se eles realmente notar em você que você realmente tem o Espírito Santo, aí que eles ficam, quando você também baba muito ovo lá, né? Baba muito lá, puxa muito o saco deles, aí eles chamam você para outras coisas. Que é alguns clube de jovens lá, né? Tem um clube de jovens, o FJU, é o FJU. Aí você frequenta lá, você vai para vigílias, aí logo eles querem que você também fique implantando vocês para vocês ganharem alma. Aí você tem que chamar mais pessoas para ir para a igreja. Logo, se você tem o Espírito Santo, você tem que salvar a alma, tem que ter desejo. Se você tem o Espírito Santo, você tem que ter um desejo de ganhar almas para Jesus. Aí você fica com esse desejo, mas não é porque surge de dentro, é porque eles ficam lá perturbando você. Você tem que chamar alguém para ir para a igreja. Chame alguém para vir para a igreja. Consegue alguém chamar para ir para a igreja. É uma empresa, né, gente? Tem que ter clientes lá na empresa, né? Quanto mais pessoas é melhor. Aí você fica ali perturbando as pessoas para poder ir para a igreja. E quando você não leva alguém, eles ficam ali julgando, ficam ali olhando mal, fica achando que você não está fazendo nada da obra de Deus. E você tem que ficar indo para lá, limpa o chão lá. Tem uns dias que eles chamam os jovens no grupo do WhatsApp, chama as pessoas para ir lá limpar a igreja lá, para quem puder, né? Aí você fica lá limpando na igreja, ajudando lá, né? Você corta os envelopes, que é o bichinho para ele dar para as pessoas, né? Para dar o dízimo e oferta, tudo isso. E logo a vigília também, né? Que é de 9 horas da noite, você volta só no outro dia, de manhã. Você fica o dia todo ali, a madrugada inteira, sem comer nada. Se você não levar nada para você comer, dinheiro para você comer alguma coisa, eles não dão nada.
e você fica no outro dia, até no outro dia, só cantando, só vendo lá o diabo se manifestando lá e cantando, cantando, cantando. Várias pessoas de todas as regiões se unem em uma igreja. Aí você fica lá cantando e fica até no outro dia de manhã cedo. Então é tudo isso, né? E você, outra coisa, né? Então você não pode, em casa, você não pode vestir short curto pra ir pra rua, pro mercado. Você não pode usar roupa curta. Você não pode, porque você tem que usar o vestido, ou você não pode, eu vou chegar nessa parte, né? Então logo você não pode ter amizades que não sejam da igreja. Você não pode ter amizades, pessoas que não é da mesma fé que você, que frequentam a mesma igreja que você e que não tem Espírito Santo. Você não pode ter amizade com essas pessoas, você não pode andar com essas pessoas, né? Você não pode ir para uma festa, você não pode assistir televisão, tanta televisão, você não pode escutar músicas do mundo, você não pode cantar música do mundo. Logo é só música da igreja, é tudo da igreja, é tudo envolvendo, tudo para ali um dogma só para você se envolver só apenas com aquilo ali, daquela realidade. Aí tem a oração. A oração você também tem que ficar lá orando. Aí a oração é a mesma, né? A oração é você pedindo pra sempre alguma coisa, né? E agradecendo também. E eles enfiam na mente de vocês para vocês poderem ser um dizimista, né? Você tem que ser dizimista, porque senão, se você não é dizimista, você não é um filho realmente de Deus, porque você está roubando a Deus. Então logo você tem que devolver o que é de Deus. Então você tem que ser um dizimista. Eles ensinam isso para você ser dizimista. Logo você tem que ser dizimista, né? Tem que dar 10% ali do que tu tem, do que tu recebe. Então isso é muito comum lá, né, dentro. Quando você fica uma semana sem ir para a igreja, ou quando você vai com alguma roupa ali mal arrumada, ou quando eles percebem, ou quando você cai em tentação e fornicação, ou quando você faz algum pecado assim, que eles acreditam que você fez algum pecado, eles já ficam, eles chamam muito ali na frente, né? Quando tu tá em pecado em alguma coisa, aí é uma lavagem, assim. Se tu tá em pecado, fez alguma coisa de errado, ficou uma semana sem vir à igreja, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Aí quando você fica um dia, 2 dias, 3 dias sem ir pra igreja, e você que ficou 1, 2, 3 dias sem ir pra igreja, eles chamam você pra ir lá na frente pra poder orar por você. Aí logo, se você ficou 2, 3 dias sem ir pra igreja, eles já ficam olhando você com um olhar de mal, o julgador, tá vendo aí, ó? Tava em pecado, tava aí, ficam cochichando, fofocando dentro da igreja, fofocando, um fofocando com o outro. Tá vendo? Tá em pecado, não sei o que. Logo, você não pode ficar, eles já não querem que você fique mais lá na frente, já se afastam de você, não quer que você fique mais lá na frente, perto do altar, né? Que é onde é o palanque do pastor. Logo você fica mais afastado, porque você fica ali se sentindo humilhada, né? Que as pessoas já se afastam, já olham com um olhar de mal pra você, de julgamento, né? E já ficam julgando você, fofocando você, tá vendo? Ó, tá em pecado. Logo eles não querem muita conversa com você. E fica ali olhando assim, com aquele olhar de julgamento, né? Fica fofocando você, se você tem um cabelo curto, ou se você não se arruma direito, eles ficam falando também, tá vendo? Aquela mulher ali não se arruma direito, parece que tem que se vestir mais pra agradar o outro ali, né? Nem mais pra se sentir bem, né? É mais por causa deles ali. Agora a parte da oração, né? A oração, eles ensinam que você tem que orar. A oração é a parte que eles mais, né, querem que você ore. Aí você tem que orar
E muitas das vezes eles querem que você fique falando, você tem que falar em alto, né? Você tem que falar. Aí, muitas das vezes, eles ficam querendo que você fica ali se humilhando ali, eles querem que você se humilhe. Realmente como se você estivesse falando com algum Deus. Aí tu tem que fechar os olhos, aí tu tem que se desabafar tudo ali que tu tá sentindo com teus problemas e tu começa a falar ali, real ali, e eles colocam uma música muito melancólica, uma música de piano, uma música que realmente ele começa bem baixinho e depois vai aumentando. Essas músicas assim, essa lavagem cerebral, essa hipnose, né? Aí aquela música vai te mexendo ali com a tua mente, com teus hormônios. Tu começa a olhar para os teus problemas, começa a chorar. E aí tu fica ali com aquela carência, né? Chorando ali, realmente achando que você está falando com algum Deus, que algum Deus está te ouvindo. E ele fala, realmente, fale, e o pastor fala, para todo mundo falar, para todo mundo. Fale com Deus agora. Você está diante de Deus. Fale agora, fale muito alto. Aí você tem que falar muito alto. Você não pode nem falar baixo. Tu tem que falar em alto para todo mundo escutar. E ainda tem que aí tu fica escutando aí muitas vezes tu tem que ficar escutando a oração dos outros. Aí começa a chorar, aí começa a falar línguas estranhas, porque eles falam que tu tem que falar em línguas estranhas. Tu tem que falar em línguas dos anjos. Logo tu tem que falar línguas estranhas. Aí tu começa a falar línguas estranhas. Aí o pastor começa a falar línguas estranhas. Labachuia, Eneba, Labachuia. Aí começa a falar umas línguas lá estranhas. Que não tem. Aí tu começa a escutar aquilo ali. Tu começa também. Eu não tava nem se dando conta que eu já tava repetindo o que o pastor tava fazendo. Aí comecei a falar línguas estranhas também. Vixe, também tô sendo eu acabei de ser batizada agora com o Espírito Santo também. Tô falando línguas estranhas. Aí tu começa a ficar ali com aquela repetição. Aí tu acha, não, realmente eu me batizei no Espírito Santo. Aí é tudo ali pra mexer com a tua emoção ali, entendeu? Com a carência mesmo, a necessidade mesmo humana, né? E eu fui reparando nisso tudo, eu pensei assim, nossa gente, esse Deus realmente quer que a gente fique aqui se humilhando pra ele? Um Deus que criou a galáxia. Eu comecei a me questionar sobre tudo isso, né? Realmente Deus quer que eu fique aqui o tempo todo, o dia todo ali, sendo onisciente, onipresente, tudo. Quer que eu fique aqui cantando, louvando, chorando aqui, dando meu dízimo e oferta? Ele realmente quer que eu faça isso? Eu ficava me questionando, né? Fazendo, mas me questionava. E outra coisa, gente, eles não lê Bíblia pra você, explicando pra vocês, interpretando. Ele só leva 2, 3 versículozinhos isolado e explica pra você e só, né? Você não faz mais nada. Você não faz mais nada. Eles não lê mais Bíblia mais pra você. Você só lê o que o pastor quer ler pra você. E você não tem direito nenhum de ler a Bíblia ou dar a sua opinião ali. Não tem nada, ele não pede nada, não pergunta nada. Só ele que tem autoridade de falar, só tem autoridade de ler o que ele quer ler pra você. Eles que escolhem, né? E acaba que eles nem falam muitos versículos que deveriam falar. Eles não falam para as pessoas, muitas pessoas não sabem, né? Há pessoas analfabetas, crianças, adolescentes, idosos, né? Então essa parte da oração de Daniel, né? Que é uma campanha que eles fazem, que é para você viver dentro ali durante 21 dias, indo para a igreja, praticando tudo aquilo ali direitinho. Você não pode se envolver com mais amizade, você não pode assistir televisão, você não pode ir para festa, você não pode cantar música de outras igrejas, de outras do mundo, você não pode. Você só tem que ficar ali, dentro da igreja, 100% ali e pronto. Então, eu ficava ali, eu não podia perder ali por nada. Eles falam pra você não perder aquilo ali por nada. Você não pode perder aquilo ali por nada, porque se alguém
Eles dizem que não deixe nenhum seu ante querido, algum familiar seu, ou amigo, ou ninguém empatar você fazer essa corrente com Deus. Aí eles querem prender você lá, acorrentar vocês ali naqueles 21 dias. Aí nesses 21 dias, eles fazem a lavagem cerebral na sua cabeça. Que ele quer que você deixe o seu dízimo e oferta, tem que fazer o propósito de Deus, né? E ele quer que você pegue firme ali, para ele poder fazer a lavagem cerebral, né? Porque só um dia não dá. Aí você não pode, tem que ficar ali só envolvendo as coisas de Deus. Então logo, se alguém ali, se você não fazer isso, se você é um membro de igreja e se você não praticar o jejum de Daniel, faltar um dia, ele já fica olhando mal pra você, já fica ali julgando, já fica olhando com vocês com mais olhos, já ficam cochichando, né? Se você perder um dia, 2 dias, não, tá vendo? Ela tava em pecado, aí deixou de vir pra igreja, deixou de fazer as coisas de Deus, sei lá o que deve estar fazendo, não tá levando a sério as coisas de Deus. Essa pessoa deve estar em pecado, logo não veio pra igreja porque tá em pecado. Você não pegou o dízimo e oferta da campanha, logo você não confia em Deus, logo você tá em pecado, logo você não confia em Deus, né? Nisso você não pode faltar o horário certinho ali pra ir pra igreja, você não pode, tem que ir na hora certa. Se você chegar um pouquinho atrasado, você já tá em pecado, você já não tá com responsabilidade com Deus, você já tá com brincadeira com Deus. Você tem que ir na hora certinha, você não pode chegar atrasado. Senão, eles chamam a atenção de você, dá um esporro em você. Como eu já vi muitas vezes, né, obreiros sendo maltratados, humilhados por causa que eles chegaram atrasados e por causa da calça que estava rasgada, que é um estilo, né, de uma moda. E nesse dia, nesse estilo de moda, ele chegou com a calça rasgada, né, o obreiro, ele humilhou ele, falou, você não venha mais com essa calça não, onde você comprou essa calça, não tinha uma calça melhor não? E humilhou, esse mesmo pastor que humilhou esse obreiro, ele me humilhou também. Quando eu tava, só porque eu estava olhando pra cara dele, pro rosto dele, tava explicando, né? E eles ficam incentivando você a fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus é muito importante. Você tem que fazer evangelização, você tem que sair nas ruas, chamar as pessoas para ir pra igreja. Então, e a gente também, às vezes, agora eu não vejo mais, né? Mas também de ir nas casas pedir alimento para poder ajudar as pessoas, sendo que ele nunca pergunta para você se você está passando por alguma necessidade de alimentar, se está faltando alguma coisa na sua casa. Eles nunca perguntam, se preocupa. Eles querem, se você já ficou mais de uma semana, um mês ali dentro da igreja, se já se batizou, eles não querem mais saber de você. Se você está passando por necessidade, alguma coisa, eles não perguntam a você. Eles querem o objetivo deles é chamar mais pessoas que não conhecem para ir para lá para dentro, né? Aí ficam distribuindo jornal, ficam distribuindo sempre um papelzinho para você estar sempre ali escrevendo o mal que está na sua vida, os seus problemas, tudo mais que você quer que Deus resolva para você. Você tem que estar sempre ali repetindo aquilo mesmo, aquilo ali para você poder levar. O dízimo, eles falam que se você não der o dízimo, pegar o dízimo e não cumprir, você tá roubando a Deus e você tá praticando um crime muito grave contra Deus, porque você, se pegar o dízimo e não cumprir, logo eles colocam o terror. Ele coloca vários vídeos lá que muitas pessoas pegaram o dízimo, não cumpriram o dízimo, né, do envelope, e aconteceram, a sua família foi destruída, que o mal entrou na família e destruiu a família, acabou o casamento, pessoas passaram por acidentes graves, e colocou doença nas pessoas. Eles começam a colocar vários vídeos de relato de pessoas que não cumpriram com aquele envelope e que a vida ficou destruída. Logo eles ficam colocando medo de você não pegar aquilo ali e não cumprir, porque se você pegar, você tem que cumprir. Você não pode pegar só por pegar.
e não cumprir, porque senão vai ficar uma maldição na sua vida. E logo eles acreditam que eles pregam que você vai ficar com a sua vida destruída, né? E se você pegar e cumprir, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai fazer milagres, você vai conseguir um emprego, você vai ter sua vida transformada, que a sua família vai ser feliz. E eles ficam pregando isso, né? E isso é tudo uma lavagem, né? Aí você tem que fazer tudo certinho ali. Se você não fizer, aí você tá dando espaço do mal entrar na sua vida. Então você tem que estar ali 21 dias, aquela campanha, aquele propósito ali, pra você fazer tudo aquilo ali. Só que eu reparava, gente, que muitas pessoas oravam e não tinham essas orações ouvidas, né? Eu ficava pensando, por que só ouve a oração do pastor, né? Porque eu oro e a minha oração Deus não ouve. Várias crianças orando, precisando de um milagre, precisando de uma ajuda, de um prato de comida, de alguém, e não aparece ninguém para orar, não aparece ninguém para ajudar, porque Deus não ouve a oração de uma criança e ouve a oração do pastor. Vive no carro de luxo, vem ficar começando a me questionar. Ele vem aqui todo arrumado, de terno e gravata, com carro, entra aqui, não move nenhuma colher aqui, nem para limpar. Eu nunca vi o pastor limpando aqui nada. E comecei a me questionar sobre tudo aquilo ali, né? Pensei, nossa, aqui é uma empresa. Porque eles falam muito em dízimo, muito de dízimo. Eles falam mais em dízimo do que em Jesus. Eles falam mais em dízimo do que no Evangelho de Jesus. Eles falam mais em dízimo do que Deus. Eles falam mais em dízimo do que ajudar as pessoas. Digo, e na prática, né? Porque eles dizem que tá ajudando as pessoas só espiritual. Só tá ajudando as pessoas, não em uma oração, em chamar as pessoas para a igreja, isso é só ajudar. Mas quando alguém chega lá com a doença, eles não curam, eles não ressuscitam mortos, eles não curam aleijados, eles não fazem nada disso, né? E eles não fazem nada disso para localizar a criança que foi desaparecida, a criança que foi abusada, ou uma criança que está precisando de um prato de comida, porque também Deus não revela na boca desses líderes religiosos onde a criança está passando fome para alguém levar lá o prato de comida, né? Mas eles não revelam nada disso, só revela coisas inúteis, coisas normais, né? Como tem outra igreja que eu frequentei, mas coisa de revelação, só coisa inútil, né? Tá com problema na sua vida, todo mundo tem problema. Todo mundo é família brigando, todo mundo tem família brigando. Ele só revela coisas inúteis. Então, não tem nada de Deus ali. Eu fiquei começando a me questionar, sabe? E eu olhando pra minha vida, eu falo, nossa, minha vida não muda. Eu vejo a vida de pessoas aqui não mudando. E eu, pra que eu vou fazer isso? Vou começar a me questionar. Começar a me questionar. Você, logo, também não pode duvidar. Porque eles dizem que a dúvida é do diabo. Você não pode abrir espaço para dúvida, porque a dúvida quem coloca é o diabo. Logo, você não pode duvidar das coisas de Deus. Logo, você tem que só aceitar. Você tem que pegar lá com a fé, pegar o envelope, frequentar aquele tempo ali, levar a sério, como se fosse realmente uma empresa. Você não pode faltar um dia, você não pode faltar nenhum requisito que eles dizem lá. Logo, você está em pecado, logo você está usado pelo diabo. Então, é tudo isso, essa lavagem cerebral do propósito que eles fazem. Agora, a Santa Ceia, né, que eles pregam também muito, que é falando sobre a Santa Ceia, é uma coisa mais terrível ainda, né? Porque quando você fica uma semana ou 2 dias sem ir para a igreja, e logo você não pode, uma semana sem ir para a igreja, logo você não tem o direito de pegar a Santa Ceia. E aquilo ali é uma grande humilhação que existe, porque logo eles percebem que quem está em pecado e quem não está. Tipo, e eles acreditam que pecado da fornicação, ser um fora do casamento, é o grande pecado e
e você já está condenado ao inferno. Outra coisa, se você ficou uma semana sem ir para a igreja, na Santa Ceia você não tem direito de pegar a Santa Ceia, porque só quem tem que beber a Santa Ceia é quem está realmente fazendo tudo certinho ali na igreja. Só quem tem o direito de receber a Santa Ceia é só quem está ali certinho na igreja, fazendo tudo certinho. Que todo mundo esteja uma prova ali, todo mundo ali, no pastor, os obreiros, todo mundo ali tá sabendo realmente que você está ali certinho ali na igreja. Logo, se você não estiver certinho na igreja, você não tem direito a beber a Santa Ceia, porque logo você está em pecado, logo você está com Satanás, o diabo, enfim. E você não deve. E se você tomar, você tem que se arrepender, e logo, se você continuar no pecado, você não tem direito de tomar. Só vai tomar se você realmente ali estiver fazendo certinho. Se você quer tomar todas as Santas Ceias, todos os domingos, tem que tomar se você estiver fazendo tudo certinho ali. Logo, se você não tomar, logo já começa vários fofoqueiros dentro da igreja. Começa a fofocar de você lá atrás. Você sabe o que é alguém lá atrás de você ficar ali fofocando, olhando pra você com um olhar de julgamento. Se você não tomou, logo você fica constrangido, porque você vê todo mundo ali tomando. É uma grande humilhação. Você fica, logo você não pode ficar muito ali perto do altar, tem que ficar longe, tem que ficar lá atrás, né? Aí todo mundo fica olhando pra você mal, tá vendo? Tá em pecado, deve ter feito alguma coisa de pecado, pecou bem muito. Ele começa a ficar fofocando de você. Você viu o fulano lá, a vizinha lá, que não tomou a Santa Ceia? Ela deve ter feito alguma coisa muito em pecado. E só as pessoas ali que é abençoada, privilegiadas, santinhas, né? Ou pessoas que estão com a vida muito abençoada, ou pessoas que estão realmente com propósito, fazendo tudo certinho com Deus, aí eles realmente tomam. E aquilo ali mexe com a tua emoção, mexe com a tua cabeça, porque é uma grande humilhação, né? As pessoas que não estão em pecado, elas tomam, e as pessoas que não tomam, ali você fica com aquilo ali na cabeça. Eu fiquei uma semana sem tomar. Se você for no dia de Santa Ceia, você não toma. E aquilo ali você mexe com a mente de você. Logo, se o mendigo chegar naquele dia ali e querer tomar Santa Ceia, ele não pode, porque logo ele está em pecado e ele não pode. Aí você vê todo mundo ali bebendo Santa Ceia e você não pode, e não toma. Você fica se sentindo inútil ali. Todo mundo ali se levantando ali, pegando a Santa Ceia, tomando, e você sentado, porque você não pode se levantar. Você é o único que tem que ficar sentado. E todos ficam em pé tomando a Santa Ceia. E isso é uma grande humilhação. Aí gera muita fofoca dentro da igreja. Aí gera muita... os que estão mais... tipo uma disputa dentro da igreja, sabe? É um para disputar um com o outro ali. Quem vem mais arrumado, quem tá vindo para a igreja mais certinho, quem tá se esforçando mais com Deus. E logo, se você ficar fazendo muitas coisinhas assim mais para Deus, tudo certinho, logo você já pode ter um cargo ali de até ser obreiro. Aí você recebe um cargo de você ser obreiro, né? Que é você expulsar os demônios. E também ir para vigílias, enfim, pode usar uma roupa lá, né? Ficar mais tempo na igreja. Aí você tem autoridade de expulsar demônio, colocar a mão na cabeça das pessoas, expulsar demônio. E eu até pensei em querer ser isso, sabe? Mas a gente acontece. E o mais me questionava tudo isso, né? Me questionava muito sobre isso. Porque o Satanás, ele manifesta, ele amarra, ele solta. E eu me questionava tudo isso, gente. Sobre pastor, sobre essas coisas assim. E vi que ali não tinha nada de obra de Deus. Isso ali era mais arrecadação para poder arrecadar dinheiro, né? E eu achava que o que o povo falava, eu achava que era só apenas conversa, né? Que o povo gostava muito de criticar, mas é real. Aquilo ali é só empresa, é só dinheiro, ali só tá aberto por causa disso. E quantas pessoas que eu já vi que só porque faltou com respeito com o pastor, falou umas verdades na cara do pastor, o pastor chamou a polícia.
Uma colega da minha mãe foi uma que falou umas verdades na cara do pastor. O pastor se sentiu ofendido e chamou a polícia pra ela. E 3 familiares meus foi só porque tava dando risada no culto da Universal. Eles foram expulsos também. O pastor, 2 pastores tirou eles. E em uma semana agora, foi essa semana já, eu fui no banheiro na Igreja Universal e o obreiro ali, que nem um vigia, não podia, ele ficou todo em vigia com medo de eu atrapalhar, porque minha mãe vai pra igreja, eu queria falar com ela, só que eu não queria entrar, porque eu me sinto mal entrando, sabe? É uma coisa, aí eles ficam com medo, assim, de você atrapalhar ali. Você não pode qualquer pessoa entrar ali, atrapalhar, falar. Você tem que ficar calado. Você não pode interromper o pastor. Quando o pastor tá falando, é só ele que fala. Você não pode falar nada. Logo, quando eu fui humilhada, eu não podia nem me defender. Imagina se eu fosse me defender. O que ia acontecer ali, né? Mas eles podem fazer o que quiser, humilhar as pessoas e não acontece nada com eles. Entendeu? Então, é uma coisa assim que é muito preconceito que eles vivem dentro da igreja. Principalmente pessoas que não são da igreja, né? É mais assim, a preocupação é mais por mostrar pro outro que tá na igreja que você consegue fazer a obra de Deus, do que realmente o interesse da pessoa realmente ali de dentro para ajudar a pessoa. É mais para mostrar pro outro. É tudo mais para mostrar pro outro, pra provar pro outro. Vou me arrumar porque eu quero mostrar pro outro lá dentro da igreja que eu sou filho de Deus, realmente, que eu sou uma serva de Deus, que eu tô fazendo a obra de Deus. Aí logo você tem que ir bem arrumado, né? E o pastor diz isso, que você tem que ir bem arrumado para ir pra igreja, né? Aí fica nessa disputa, né? Vocês podem pesquisar os podres da Igreja Universal. Pode pesquisar. É muita coisa, gente. É muita coisa, muita podridão que vem viver dentro desse sistema religioso. Então, é isso, né? Você tem que ficar ali. E na Igreja Universal, eles doutrinam as crianças desde pequeno a dar envelope de dízimo. Porque eu desde pequenininha também, quando eu era adolescente, eu frequentava lá dentro. E eu também, eles até incentivam as crianças, dão moedinha, um envelopezinho pequenininho. Eles dão pra a criança dar pro pai dar a moedinha pra colocar dentro do envelope. Isso, até desde pequeno, eles doutrinam as pessoas a dar o dízimo. Então, essas coisas, né? Então você não entra no reino de Deus, né? Se você não é dizimista, você não entra no reino de Deus. Logo você está roubando a Deus, e ladrão não entra no reino de Deus. Então é tudo isso que eles pregam, né? Então é apenas teatro. Eu comecei a me questionar sobre tudo isso. A internet também me ajudou muito, né? Me ajudou muito. Eu só apenas tirar minhas dúvidas sobre, que eu já me questionava. E hoje eu tô liberta desse sistema, né? E agora... Então, vou agora falar sobre quando eu vivia dentro do sistema da Igreja Assembleia, na Igreja Pentecostal e na Adventista Sétimo Dia. Nessas 3 igrejas não fala tanto em dízimo assim. Mas você, para ter algum cargo de cantor na igreja, ou de revelação, que eles falam que para eles poderem ajudar você, ele tem que sentir no coração para ajudar você, porque Deus, eles falam que tem que sentir no coração. Mas se sentir no coração, gente, você tem que ficar ali dentro de igreja, fazendo tudo ali para agradar eles, para poder sentir no coração de ajudar você. Não que você esteja realmente merecendo. Então não existe esse negócio de dizer que tocar no coração, né? É quando eles realmente acham que vocês precisam. Então, logo para você ter um cargo na igreja, de você apenas ler uma Bíblia lá na frente do altar, na Assembleia, na Adventista Sétimo Dia, ou cantar, você tem que estar ali muito firme, tem que estar muitos meses ali dentro da igreja, para você poder fazer isso. E
E o dízimo e oferta, eles também falam isso, 10%. É a mesma coisa. Mas tudo é pago, gente. Rola uma fofoca, assim, quando você não vai pra igreja, quando você vai bem arrumado, não bem arrumado na igreja, eles ficam também fofocando de você, né? Logo você tá em pecado, logo você tá sendo usado pelo diabo, né? Então, logo você tem que ali sempre usar saia, vestido, é a mesmo dogma, né? Quando eu percebi realmente pra cantar as músicas na igreja, nos ensaios, e tá sempre certinho ali pra cantar. Agora, sobre os milagres, né? Os milagres, eles acreditam que Deus tem um propósito quando você aparece com a doença, né? Isso é um teste de Deus testando você, testando a sua fé, né? E você tem que aceitar isso, né? E eu vendo tudo isso, me questionava tudo isso, né? As pessoas com doença não tendo a cura, orações também não funcionando, pessoas fiéis, pessoas realmente que faz tudo ali certinho, e eu não tinha ali, seu filho nascia autista, vários problemas, eu via que tudo ali era mentira, as pessoas orando, cantando, e a criminalidade aumentando, pessoas da igreja morrendo de doenças porque não teve a cura, mas Jesus é o dono do ouro e da prata, pessoas mais prosperando mais que os outros, pastor andando de carro, vivendo uma vida de luxo, e os fiéis vivendo a vida miserável, e eu ficava me questionando sobre tudo isso, né? Pra que cantar tantas músicas, fazer tantas orações, tantos rituais, e nada funciona, né? Isso não funciona na prática. Não tem proteção divina nenhuma. A criança que dá revelações inúteis, né? E Deus me revelou, Deus falou comigo, eu tenho intimidade com Deus, vou lá no pastor, vou lá na igreja porque o pastor tem intimidade com Deus, né? Porque Deus vai revelar na boca do pastor que tem uma doença. Ele revela quando tem uma doença, não revela. Agora, qualquer problema inútil, assim, de problema familiar, Deus me revelou que na sua família tá tendo um problema muito sério lá, tem muita briga lá, muita discussão. Aí ele revela, aí todo mundo tá passando por isso. Logo foi pra mim. Então realmente aquele pastor tem que falar com Deus, tem intimidade com Deus. Aí você vai lá, dá o dízimo e oferta, né? Você ficou com essa carência, as pessoas ficam com essa carência, né? E vão pra igreja por causa disso. Então você percebe que tudo isso é apenas uma lavagem cerebral, né? Você percebe também que você vai pra igreja ali, faz tudo certinho e nada dá certo na sua vida, né? Não acaba as brigas na sua casa, as doenças não passam, uma simples dor de cabeçazinha, você toma remédio e passa. Porque até a oração que você... E eu ficava me questionando isso. Eu vou fazer só uma oraçãozinha. Eu peguei uma micose aqui no braço, tô com a dor de cabeçazinha, eu vou fazer só uma oraçãozinha. Eu tava com a micose no braço, peguei uma micose que eu tava com imunidade baixa. E eu tava realmente, quando eu ainda acreditava, eu fui na Universal. Eu falei com o pastor orou, colocou óleo. E não teve milagre nenhum, né? Eu tive que comprar uma pomada. Mas eu fui lá só pra envergonhar ele mesmo, né? Assim, eu ainda tinha restava um pouquinho ainda de fé. Eu ainda acreditava. Mas não aconteceu nada a oração dele. Tive que comprar a pomada. E até meu marido tinha comentado comigo. Não adianta você ir lá falar com o pastor pra ele orar, porque ele não vai resolver. Ele não vai trazer a cura. Porque não vai adiantar de nada. E ele mesmo falou na cara do pastor. E o pastor ficou todo desanimado, ficou mal. Ele ficou com vergonha disso. Ele realmente sabia que aquilo ali não ia funcionar pra nada. Mas muitas pessoas ainda são impedidos de fazer seus tratamentos médicos por causa de suas doenças, das suas enfermidades, por causa do pastor que disse que tem que ter fé. Você não pode, tem que abandonar os medicamentos, abandonar o tratamento, e você tem que apenas ter fé que Deus vai lhe curar. E muitas pessoas morrem, não tem suas curas que deveriam ter, por causa
que o pastor muitas vezes impede dessas pessoas continuar o tratamento médico, né? E pra você ver a pilantragem que é dentro desse sistema religioso, a pilantragem, isso é vergonhosa, né? Isso não é impedido, né? Aí você não pode chegar lá e ir no banheiro, e não sempre ir no banheiro, você não pode ir, se eles já ficam olhando com a cara feia pra você. Se você não for da igreja, for qualquer outro tipo de pessoa, assim, normal, eles já ficam falando, nunca viu você, se você for na igreja, eles ficam falando mal de você. Ficam olhando mal pra você. Essa pessoa que vem, mas a gente tem que ajudar os próximos, tá vindo aqui pro banheiro, usando o banheiro aqui da igreja, só é pra quem usar aqui o banheiro da igreja, só quem é membro, quem é fiel, quem é o cliente aqui que trabalha aqui nessa igreja. Não é qualquer pessoa, eles não querem qualquer pessoa usando o banheiro de lá. É exatamente isso. Isso é um fato, vocês podem ver. Então, é uma grande manipulação, sabe? Manipulação que eles fazem, uma lavagem cerebral, muito preconceito, né? Você percebe isso e você vai reparando essas coisas, se você realmente repara, você entende que é tudo isso, né? Eles começam a julgar você, se você ficou uma semana sem ir para a igreja, eles dizem que você está em pecado. Logo, se você está em pecado, você não foi lá na frente orar, se você não tomou a Santa Ceia, aí a pessoa tá vendo, aquela pessoa lá não fez não foi para a igreja, não veio, né? Não tomou a Santa Ceia porque está em pecado, porque aquela pessoa ali, a Giovana, que veio aqui para a igreja, ela é da família daquela pessoa lá perto de casa, que é os usadores de droga. Já começa a falar da família da pessoa. Não, você não vê a família dela? A família dela é toda errada. Por isso que ela não tomou a Santa Ceia hoje, porque a família dela é toda errada, toda pobre, ou toda miserável. Começa a julgar a pessoa, é muito preconceito dentro da igreja. Eles julgam muito pela sua aparência. Eles julgam muito pela tua família, sobre a tua casa, se tua casa é pobre, se sua casa é humilde, ou se é muito rico. Eles começam a tratar tudo da forma do que tu tem já. Então se você mora num apartamento, aí eles vão tratar bem você. Eles vão tratar bem você. Agora, se você mora numa casa humilde, ele começa a olhar você com maus olhos, porque eles tratam a pobreza como coisa do mal, coisa do diabo, né? Que a pobreza é do diabo. A pobreza não é de Deus. Se você é pobre, você está com o diabo. Logo você está em pecado, logo você está com Satanás, né? E é isso que eles pregam dentro da igreja, para mostrar para vocês que você não tem que aceitar a pobreza. Logo vem a teologia da prosperidade, que você não pode aceitar a pobreza, né? Logo eles têm um sacrifício lá, né, do jejum Daniel, que eu esqueci de falar no outro vídeo, que é que eles ficam incentivando os jovens a sair na rua, ter o dinheiro, procurar o dinheiro com alguém, da onde que for, arrumar o dinheiro para vocês poderem comprar o salgadinho, os doces, para poder sair na rua, vender e dar na igreja. Eles ficam querendo que vocês façam o sacrifício. Foi o que eles fizeram comigo, né? Fizeram com vários outros jovens lá, incentivando a gente a comprar salgadinho para vender na rua e poder dar na igreja. O dinheiro. Vocês estão vendo o nível, gente, da lavagem cerebral? Logo, se sua família tá em discussão, tá brigando muito, logo tem um Satanás, logo tem um diabo. Você precisa fazer um propósito com Deus. Aí eles já enfia envelope, enfia dízimo e oferta pra você, né? Logo, se sua família tá em briga, se sua mãe tá contra você, logo é o diabo, porque você tá no caminho certo. Você tá no caminho certo. Deus começa a se levantar, o diabo começa a se levantar. Aí ele diz que o diabo tá se levantando e você
tá se levantando, tá com raiva de você, tá usando as pessoas por causa que você tá na igreja, fazendo a obra de Deus, está vindo para a igreja, para eles dizer que você está no caminho certo. Usam isso contra você para dizer que você está no caminho certo, já para você ter a certeza que você está no caminho certo. Se sua mãe está contra você, se alguém falou mal de você, se alguém brigou com você, tem algumas brigas nele na sua família, é porque Deus, o diabo está revoltado, tá irado, por causa que você está no caminho da igreja, você está vindo para a igreja, você está fazendo a obra de Deus. E o diabo, ele não quer isso. Ele não quer que você esteja no caminho certo. Aí começa a colocar uma lavagem cerebral na sua cabeça, manipulação. Logo você fica acreditando naquilo, você fica querendo ir mais para a igreja. Entendeu? Aí tu fica querendo mais ir para a igreja. Mas Deus é o dono do ouro e da prata. Deus, ele vai dar tudo que tu quer. Aí tu fica acreditando que realmente ele vai lhe ajudar e que ele vai proteger você, você vai ter uma proteção divina que não vai ter. Aí você acredita que você está sendo protegido por algum Deus, por anjos, você está indo certinho na igreja. Mas eu ia para a igreja certinho na igreja, todo santo dia, fazia tudo certinho, e eu fui assaltada mais de 2 vezes, né? Eu quase fui sequestrada também. Eu indo para a igreja, acabando de vir na igreja, quase fui sequestrada. Eu tava vindo da igreja, o lugar onde eu moro é muito humilde. E eu acredito que tem muito tráfico de pessoas aqui. Então, logo, eu acho que com certeza eu ia ser assaltada. E não tinha Deus nenhum. Cadê a proteção divina? Eu era dizimista. Eu comecei a me questionar tudo que eu tava vivendo e vendo pessoas ao redor de mim. Isso aqui não funciona, porque como é que eu tô fazendo tudo certinho na igreja e não tenho proteção? Quase fui assaltada. Se não fosse a minha mãe que estava me esperando na frente de casa, eu tinha sido sequestrada. Eu canto tanto para Deus, eu faço tanta oração, eu faço tanto jejum, eu saio de manhãzinha, acordo logo de manhãzinha, sem comer nada, vou para a igreja, venho no sol quente, morrendo de fome, na hora de almoço, a igreja não dá almoço a você. Você tem que ficar lá escutando o pastor falar. E você voltar sozinha no sol quente para casa, sem comer nada, de jejum. E no outro dia você tem que ir budismo, você tem que ir para o vigília, ficar a noite toda acordada, voltar logo cedo de manhã com fome. Vocês sabem o que é isso, gente? Você fazer tantas orações de manhã, tarde e noite, chamar as pessoas para a igreja, fazer todos os evangelhos, fiz tudo, exatamente tudo, e nada funcionou. Eu vi isso acontecendo na minha vida e me questionava de tudo sobre isso, e vi que realmente não funciona nada. E também vi exemplos de pessoas por perto de mim que também não funcionava nada. Mas Deus livrou, poupou Isaac, testou Jó, fez isso, os personagens da Bíblia. E eu vi aquilo ali na minha vida e falei, não, isso não funciona, porque se realmente funcionasse ia acontecer comigo, né? Então, você fica pensando, não, Deus sabe o que faz. Logo, se eu fui quase sequestrada, quase eu fui raptada, e eu fui também, já fui sequestrada, não, fui roubada, logo tu fica com aquilo na cabeça. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu caí em pecado em quê? Logo, acho que Deus se irou comigo, ficou triste comigo, por causa que, olha lá, vai celebrar, olha a manipulação, olha o negócio que você fica na cabeça, você fica se culpando por causa de uma merda que acontece contigo, tu fica se culpando pelo mal que ia acontecer contigo, e você fica se culpando, logo você fica acreditando que Deus permitiu aquilo ali com você, por causa que você caiu em pecado, ou você fez algo que entristeceu a Jesus, ou entristeceu a Deus. Logo você fica falando, nossa, o que é que eu fiz para Deus permitir isso? Eu quase fui assaltada, o que é que eu fiz? Eu estupei? Eu tirei a vida de alguém? Eu não fiz nada disso. E eu sou totalmente contra isso, né? E por que aconteceu isso comigo? Enquanto muitas pessoas que praticam a maldade
assassinatos, abusa de criança, sequestra criança. E essas pessoas aí vivendo mais de anos sem acontecer nada com elas, com saúde. E eu que estou vindo da igreja, fazendo a obra de Deus, fazendo tudo certinho, acontecendo isso comigo. Enquanto as pessoas que ficam roubando aí em cima de uma moto, com saúde, e roubando, e com Deus, e Deus ajudando essas pessoas. E Deus é onisciente, onipresente, tudo. Eu fiquei pensando, nossa, mas por que Deus permite isso? Deus permite isso acontecer comigo, e com um ladrão, o assassino, não acontece nada, ele fica aí solto, praticando crimes, vai pra cadeia, se solta, abre igreja, se arrepende, vira pastor, é isso. E você começa a se questionar, uma coisa ligando a outra. Quando você se questiona, gente, permita-se questionar. Você se liberta dessas mentiras, desses dogmas, de tudo isso. Foi o que aconteceu comigo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero de verdade que tenham gostado. Esse realmente foi o que eu vivi dentro do sistema religioso. E até hoje eu fico... é bom, você não acreditar mais nada disso. É bom, mas também é uma grande responsabilidade. Claro, né? Eu não vivo fazendo mal a ninguém, vivo... Já isso aqui é de mim, né? É de mim, do meu DNA, de mim. Preciso de religião para fazer o bem. Não preciso de religião pra... Tô até rouca.